Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa EBF. Hoje eu estou aqui com a incumbência de contar uma história. É uma história daquilo que eu mais conheço. É uma história de criança. É uma história de um menino. Esse menino, ele era muito especial. Ele era muito especial. Ele tinha já nascido com um propósito. E ele teve o privilégio de ter uma mãe que já servia o Senhor, que era serva de Deus, e tinha também uma vovozinha. Nada como ter avó e mãe para poder as duas conversar, trocar ideias de como ensinar o menino no caminho que deve andar. Porque a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, que quando ele envelhecer não se desviará dele, né? E o tempo foi passando, elas levavam ele para a igreja. A vovó todos os dias tirava um momento para ler a Bíblia com ele. E ele se alegrava muito em ter a vovozinha do lado explicando tudo o que ele precisava saber. E também, quando não era avó e mãe. Os três sentavam e ela contava histórias bíblicas, contava os mandamentos que a palavra do Senhor nos ordena. E assim ele foi crescendo. Chegou um dia, era hora de ir para a igreja, porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, mas também ensina que tem que ir para a igreja, porque é na igreja que se tem comunhão com os irmãos, faz amizade com os outros amiguinhos, e lá a gente cresce no conhecimento e na graça do Senhor. E assim ele foi crescendo. Ele cresceu mais um pouco e sozinho ele já pegava a Bíblia e já sabia que tinha que ler, porque foi ensinado a tirar os momentos para meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos alimenta a alma. A obrigação da mãe não é só servir um toddyzinho gostoso, né? Um café com leite gostoso, fazer um almoço bem saboroso, que ele possa comer tudo e ficar grande. Não, ela sabia que a obrigação delas também era de alimentar a alma. E nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus. E aí ele ia crescendo, aprendendo, e até que ficou um moço descolado, um moço bonito, um moço forte, inteligente, conhecedor da palavra de Deus. Ele era tão normal quanto vocês. Ele gostava de jogar bola, né? Ele sabia também que para jogar bola não podia ir com esse tênis, tinha que ir com essa chuteira para não estragar o tênis. Ele sabia que tinha que ser obediente em tudo. A palavra diz: tudo que você fizer, tudo que te vier a mão a fazer, faça primeiro como para Deus. E assim ele fazia. Até que chegou aos ouvidos de Paulo que tinha um rapaz naquela cidade que era muito temeroso a Deus. Ele temia Deus como ninguém. Vamos ver na palavra de Deus? 2 Timóteo 2, vamos começar do versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nós fomos todos alistados por Deus, uns mais cedos,
outros mais tarde. Uns obedecem, outros já não gostam de obedecer, mas todos nós fomos alistados por Deus para formar um exército que leve a palavra de Deus até os confins da terra. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, todo mundo quer ir para o céu? Ah, todo mundo quer ir para o céu. Mas quem é o caminho? Jesus é o caminho. Jesus é o que limpa o nosso coração. É o que transforma a nossa vida. É aquele que nos segura pela mão na hora da dificuldade, na hora da dor e nos ajuda a caminhar a caminhada longa que nós teremos pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e que procure, esforça-te em obedecer. Se você começar a obedecer primeiro sua mãe, seu pai, dependendo dos conselhos que pai dá, não convém obedecer. Mas a maioria dos pais, principalmente os pais crentes, servos de Deus, eles dão conselhos maravilhosos. Daí, se você começar a obedecer dentro de casa, lá fora vai ser fácil. Você vai obedecer os mais velhos, você vai honrar os mais velhos, principalmente os de cabelo branco, principalmente aqueles que devem respeito. Por quê? Porque eles já têm muita experiência com Deus. E eu quero dizer para você, Deus o abençoe e que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até a próxima.